eu tive que fazer uma pausa aqui porque a bateria do meu notebook estava acabando. Então, voltando na questão da live, né? Então, tinha cachorro latindo, telefone tocando, meu vizinho brigando. Então, nessa pandemia a gente vivenciou bastante a questão das lives, reuniões online. Então, é importante sentirmos a necessidade de um ambiente que seja adaptado, né? Que seja um ambiente mais onde você fazia live. Aí eu fazia live, por exemplo, no meu quarto, né? Então não estava preparado, não havia um projeto, não havia um olhar específico para essa necessidade, né? Então é importante a gente pensar nessas condições sonoras. Então o que é onda sonora? É onde a gente consegue compreender essa vibração do som e que faixa de frequência audível ele vai se propagar nesse ambiente. Então, a gente ela passa para vocês a questão da faixa audível de 20 a 20 mil Hz, né? Então, a questão da potência acústica, que é a emissão sonora medida em watts. Ela passa da comparação de algumas potências sonoras, a voz de uma mulher, a voz do homem, um piano, né? Um automóvel, um avião. Qual que é a intensidade sonora, né? Então, porque o som, a gente escute esse som e necessidade de ter uma certa intensidade sonora. Essa intensidade sonora é a quantidade de energia sonora, né? Ou a potência que esse som ele vai ser dividido dentro de uma determinada área, tá? Então ela põe até uma fórmula para vocês em relação para trabalhar com esse número no conforto acústico. Normalmente a gente usa logaritmos, né? Então vamos por 10 elevado a tantos watts por metros quadrados. Então essa intensidade sonora medida em decibéis. Então ela tem ali um esqueminha para vocês em relação a como mensurar essas questões desses logaritmos, né? Qual que é a questão da onda sonora e tudo mais. O nível de potência sonora no ambiente urbano, né? Um ambiente mais moderado, um ambiente tranquilo, um ambiente barulhento. Então, algumas questões ali de nível de pressão sonora, né? Medidas em decibéis. Aí a outra dentro da tabelinha para vocês, tá? Tabela de limites e tolerâncias, né, para esses ruídos. Então, o que é importante de um ruído de som, de um show, enfim. E quais que são os recursos e quais são as estratégias, quais são as soluções acústicas dentro do ambiente que é importante a gente trabalhar. Que mais? Aí tem a questão da uma lei, né, de 1996, que fala a questão o que é considerada poluição sonora. Quais são as características das ondas sonoras? Então, a frequência de uma onda é o número de vezes, né, que ela completa um ciclo de compreensão, né, dentro de um determinado tempo. Qual que é a unidade de medida, que eu já comentei para vocês, que é em Hertz, né, o que é o número de ciclos por segundo. Para cada frequência a gente tem uma intensidade, né, uma sensação auditiva e dolorosa de pessoa para pessoa. Há pessoas que são mais sensíveis a um som, pessoas que não escutam essas vibrações sonoras, acabam não interferindo nada. Vale para a gente pensar na questão, por exemplo, de um autista. Às vezes o autista acaba, ou uma criança, ou um cachorro, ou um idoso, essas condições são mais sensíveis, né? As frequências sonoras do sistema auditivo, às vezes a questão do meu idoso não consegue escutar tanto. Então, a questão da gente estudar cada indivíduo, seja ele por um projeto de uma escola, um projeto de uma casa. Então, são índices que nós temos que pensar em cada particularidade, tá? Um teatro, por exemplo, um hospital, não posso colocar o hospital numa balada. Se eu vou colocar uma balada, eu tenho que pensar na questão acústica, fazer um projeto essencial, né, necessário, minucioso. Então é importante a gente sempre levantar esses dados, essa ocupação, esse entorno, o que eu vou atribuir nesse espaço, que tipo de som, até que quantos decibéis, conforme, né, pensar na questão da arquitetura, até quantos decibéis a própria rua gera, né, dentro desse ambiente, o que eu vou trazer conforme o clima, né, conforme a estação do ano, o vento traz para dentro do ambiente. Então, por isso que é importante a gente usar o conforto como um todo. Não é só criar uma arquitetura, um projeto ele está pronto. Não, eu tenho que pensar quais que são as necessidades. Por isso que é uma disciplina que eu falo para vocês, não é uma disciplina assim tão fácil, tão todo mundo gosta, né? Diferente de uma disciplina de desenho, que a maioria das pessoas vão estar gostando. A disciplina de conforto, ela é uma disciplina um pouquinho mais detalhada, e é difícil no EAD a gente sintetizar todas as informações de uma forma tão
prática, rápida, né? E que você não tenha que buscar mais informações, né? Conforto é uma disciplina essencial que a gente tem que buscar, então vale eu ressaltar mais uma vez, falar mais uma vez sobre essa disciplina, tá? Que mais? Então, a questão dos parâmetros acústicos, o tempo de reverberação, que é uma das grandezas muito importantes dentro do acústico, do conforto acústico, né? Então, esse parâmetro, ele está diretamente ligado aos sons transmitidos, tá? Tanto numa música como numa conversa. A reverberação é quando uma fonte, né, ela vai gerar esse som dentro de uma sala de aula e esse som até chegar diretamente, ele continua tendo as reflexões indiretas, então é importante a gente sempre pensar nessa questão da reverberação. Então, tem uma equação empírica para saber em relação ao tempo de reverberação do ambiente, né, do recinto, em relação ao volume e área de absorção, tá? Nível de pressão sonora, alguns artigos, né, que ela resumiu para vocês sobre o nível de pressão sonora, índice de transmissão da fala, valores desse índice de transmissão da fala, condicionamento acústico, então é um processo que vai buscar garantir que esse ambiente ele tenha o tempo de reverberação adequado, essa propagação do som também. A NBR 12.179 de 92, ela fala dessa faixa de valores e o tempo de reverberação, tá? Em relação a metros cúbicos do local, então o volume desse ambiente. Na frequência de 500 Hz, então é uma faixa de volume satisfatório, então também tem uma tabela, né, dessa NBR 12.179. Então, tem lá no caso música de igreja, música média, auditório, cinema, palavra falada, né? A questão do isolamento, dentro dessa NBR também, ele fala que é um processo que é importante, dois tipos de ruído, né? O aéreo, o impacto. Que mais? Acho que era isso dentro do conforto acústico, né? Então é importante a gente saber identificar esses parâmetros, conferir e compreender os problemas que são causados dentro do conforto acústico, tá? A unidade 3 sobre a bioclimatologia, né, ligada a questões da arquitetura, mas também do design, a arquitetura como um todo. É importante a gente entender do projeto a Carta Bioclimática, né, não só a questão da arquitetura, mas questões que vão influenciar a umidificação, ventilação, essa zona de conforto, a insolação. O que mais que eu posso falar para vocês? A questão do ar-condicionado, né? Como vocês podem perceber, um dia muito quente, abafado, a umidade do ar também acaba influenciando, né, dessa umidificação. São índices que a gente tem de mensurar essa umidade, o aquecimento solar, o aquecimento artificial. Então, essa carta que a professora menciona para vocês, de Lambert e Dutra Pereira, que ela vai estar relacionada à temperatura do ar e à umidade relativa do ar. Né? Então, a gente tem condições ideais para essa umidade relativa do ar, conforme as zonas presentes desse ambiente. Tá? Então, a gente tem zona de conforto, são zonas climáticas da região que vão a temperatura varia entre 18 e 29 graus, a umidade relativa de 20 a 80%, então é importante a gente sempre estar tendo essas condições. Quando a gente fala da questão da zona de ventilação natural, então saber o posicionamento, a gente coloca a rosa dos ventos, né? Saber o posicionamento em relação à ventilação natural, então a gente sabe que não pode passar de 29 graus, porque já fica uma temperatura desagradável, ou a umidade relativa foi maior que 80%, também já traz uma questão de desconforto, tá? Aí a zona de ar-condicionado, isolamento térmico, então a gente tem algumas regiões do Brasil que o clima é mais severo, aqui para Navaí, é muito quente, então passa já por outubro mais ou menos, né? Na primavera acaba sendo um pouquinho mais fresquinho, agora que a gente vai entrar em setembro, né? Mas lá para outubro é necessário já usar ar-condicionado porque não temos a condição de estar no ambiente, como dependendo do número de pessoas, mas favorável, né? Por exemplo, se for trabalhar ou para dormir à noite, né? Então, é importante a gente relacionar então, o uso do ar-condicionado ou do aquecedor nas regiões onde o frio é mais intenso do aquecedor
ou buscar soluções de projeto, como eu comecei para vocês, para essa dissipação desse calor não se perder, né? E é necessário isolar o ambiente, então não adianta nada eu investir no ar-condicionado, sendo que esse ambiente, por exemplo, as aberturas tem frestas e esse vento gelado, né, do ar-condicionado se perde, tá? Acaba gastando mais do ar-condicionado. A gente tem a zona de inércia térmica, zona de umidificação, zona de resfriamento, a questão do aquecimento solar. A temperatura de 10 a 20 graus Celsius, o aquecimento solar é uma estratégia, né, para se encaixar a questão do conforto térmico. Que mais? As zonas de sombreamento, que são zonas importantes. A relação do zoneamento bioclimático brasileiro, né? Então, eu tenho uma tabelinha da NBR 15220 de 2015, que ela estabelece a divisão do território brasileiro em diferentes zonas climáticas. Então, eu estou falando para vocês aqui no Brasil como um todo, a gente tem 8 zonas numeradas de 1 a 8, né? Então, define as características principais. Dentro do mapinha lá, tá as principais características de cada zona, né? Então, a professora coloca quais que são essas zonas. Então, eu tô na zona, deixa eu achar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar a tabelinha aqui. Então, nós temos a zona 1, que é Curitiba, Caxias do Sul, Lages, né, as aberturas de ventilação, questão do inverno, aqui a questão aqui do Florianópolis, Camboriú, Chapecó, já estou na zona 3, Brasília, Franca, Limeira, São Paulo, São Carlos, né, na zona 4, Niterói, São Francisco do Sul, na zona 5, né, então são zonas que é importante a gente estar ciente. Aqui, deixa eu ver, na zona 2, Ponta Grossa, Piracicaba, então, em questão da dimensão média, sombreamento de aberturas, então é importante a gente sempre se atentar, olhar essa tabela da NBR 15220, tá? A gente tem a carta bioclimática, né? Eu cito um exemplo da carta, se não me engano, de Brasília, né? Que ela fala sobre Brasília está na zona 4, né? Das 17 cidades, como que detalhe, que estratégia tem que ser utilizada, tá? A geometria solar é uma forma da gente pensar no jeito mais prático de observar essa questão da geometria solar, né, um conjunto de informações sobre necessidade de ter um sombreamento nas cidades brasileiras. Cada vez mais a gente está arrancando as árvores, né, sombreamento natural, né, com a vegetação maciça, por exemplo, seria uma forma da geometria solar ser atingida. Então é importante a gente pensar nessas cidades que têm uma grande necessidade de sombreamento durante o ano, por exemplo, Belém, Fortaleza, São Luís, Recife, então precisa ter esse sombreamento, tá? Nas horas do período diurno, são cidades que precisam de insolação no inverno, tá? E em relação ao sombreamento no verão, cidades onde as sombreamento e insolação são parecidas, né? Então é importante a gente sempre pensar através dessas tabelas da análise bio, que fala da necessidade da proteção solar durante o período diurno, devido à intensidade, né, do sol nessas concentrações dessas cidades, principalmente do Nordeste brasileiro, tá? Que mais para falar aqui? Então, a trajetória do Sol, né, a trajetória da Terra em torno do Sol, é importante a gente pensar na questão do conceito de solstício e equinócio, né? A questão da regularidade, né, durante a relação da Terra, do Sol, né? Então, a gente tem o equinócio de outono e primavera, o solstício de verão e inverno, como que é essa rotação da Terra, como a questão do ângulo da inclinação do Equador. Então, também é uma tabelinha, um esqueminha que é importante a gente sempre se atentar dentro das estações. Então, vamos supor, a gente tem as estações do ano. Agora, dia 21 de setembro, nós vamos entrar na primavera. Depois, dia 21 de dezembro, o verão, dia 21 de março, o outono, e dia 21 de junho, o inverno. Então, o equinócio de primavera e verão, de outono e primavera, o solstício de verão e inverno, vão definir as estações do ano, né, o movimento do Sol em torno do nosso país, que vai influenciar a questão do solstício ou do equinócio. O solstício de verão, a hora que o Sol é mais longa.
e solstício de inverno, hora do sol mais curta. Então é importante a gente saber que posição que o sol está, a partir desse movimento do sol, identificar as variáveis geográficas que vão ser utilizadas, principalmente no cálculo de brisas, por exemplo, ou de proteção solar, para a gente conseguir amenizar de forma menos artificial, por exemplo, do uso do ar-condicionado, tá? Aí a questão da posição do Sol, a gente consegue lá pela fórmula, né, da altura solar e o azimuth, né, solar, para a gente conseguir ter esse ângulo entre o Sol e o plano horizontal da Terra, que a gente consegue mensurar qual que é a questão do meu brise, por exemplo, tá? A carta solar, que é a trajetória do Sol, né, que eu consigo ver a questão lá, o Sol a pino, né, para conseguir identificar essas variáveis do Sol, da altura solar e do azimuth. Então, cada carta solar, conforme a região, você vai fazer o projeto, você vai analisar, um auxílio para identificar a posição exata do Sol em determinado momento. Então, é uma informação essencial, o uso da carta solar, tá? A identificação, se a região, pensando um edifício, numa casa, então se a edificação vizinha, ela vai sombrear minha piscina, por exemplo. Então, para eu saber onde eu tenho que posicionar essa minha piscina, ou se eu vou ter um quarto que eu preciso, um quarto de um bebê, por exemplo, eu preciso que o sol da manhã entre. Mas eu vou posicionar esse quarto ali, será que o sol da manhã vai entrar? Não, vai ficar só o sol da tarde. Vai haver algum sombreamento no entorno? Então, grandes cidades que têm muitos prédios, né? Então, é importante a gente saber a necessidade de identificar dessa minha área de piscina, se vai ser sombreada ou não, né? Dependendo se eu vou fazer um posicionamento de uma piscina lá em Curitiba, que é mais fresquinho, né? E não vai ter nada do sol. Meu sol não vai fazer nada na piscina. Então, eu não vou usar a minha piscina, eu vou ter que aquecer ela, né? Como eu vou fazer esse aquecimento? Ou, por exemplo, vou fazer uma piscina que vai pegar só o solzão da tarde, eu não consigo aproveitar o sol da manhã lá no Nordeste. Então, é importante a gente pensar a questão se há necessidade dessa proteção solar dentro de uma fachada ou não, se eu consigo, né, posicionar a minha fachada para que ela pegue sombra à tarde. Um exemplo, se vocês tiverem interesse de olhar, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, totalmente o sol, não tinha sol na areia, né? Uma faixa de areia começou a encurtar e todos os grandes prédios começaram a fazer sombra na praia. Então as pessoas não tinham, na parte da tarde, não tinha como ir para a praia, não tinha, né? Não tinha na faixa de areia, não tinha insolação. Aí houve um projeto deles aumentarem essa faixa de areia para que o sombreamento dos prédios não atrapalhassem a questão da insolação na faixa de areia. Então, muitas questões que a gente precisa trabalhar, não foi planejado, né? Tantos prédios na orla lá, houve uma preocupação, foi crescendo, né? Temos grandes prédios em Balneário, temos, né? Eu não tenho nenhum, mas há grandes prédios em Balneário Camboriú, que é bem interessante vocês buscarem informação, que é bem legal, tá? Que mais? Então, a carta celular, então, cita um exemplo lá de Florianópolis, Santa Catarina, das informações, dos círculos trajados, um esqueminha numa figura sobre a carta solar, as implicações e perspectivas. Uma carta solar já diagramada, né? Qual que é a trajetória do Sol, o horário do dia, a altitude, azimuth. Um exemplo de azimuth e altura solar, que é importante vocês terem conhecimento, né? Ela mostra esse exemplo de Florianópolis, a questão da hora e do dia, que é importante essa carta solar você trabalhar. Aí o sombreamento em torno dessa carta solar, então como que seria o posicionamento, né? Calculado na questão pelo uso da trigonometria. Então tem aí uma escalímetro, né? Um transferidor que usa, são dois instrumentos que podemos usar para fazer esse cálculo. Aí os azimuths e alturas em relação ao equinócio e solstício em Florianópolis, então ela dá esse exemplo para vocês. Ela cita a hora e tudo mais. Aí, que mais? A questão dos recursos, por fim, a última unidade 4, sobre os recursos do conforto ambiental. Então, o brise é um exemplo, né? O brise soleil é uma expressão como se fosse chamado de quebra-sol, né? Então, eu vou interromper para diminuir ou impedir essa incidência direta do sol. Essa radiação solar dentro do edifício tem vários prédios
Acontece, por exemplo, da fachada da habitação de Marseille, projetada por Le Corbusier, que é um arquiteto franco-suíço, né? Tem várias, a questão do brise solaire. O brise ele tem uma forma de proteger de forma solar, então dá para proteger o vento também, os brises móveis, né, que a gente consegue as vantagens e desvantagens, então reduzir a temperatura, aquecer temperatura em lugares frios, né, diminuir gasto com ar-condicionado, porque você consegue fazer esse barramento do sol, né? Fica legal que você pode trabalhar conforme a tua plasticidade, você consegue incorporar na estética da fachada e você também permite a ventilação natural. Tem várias formas de brises verticais ou brises horizontais, tá? Claro que tem as desvantagens, né? Dependendo, você tem um alto custo, tem que ter uma limpeza mais, a questão da manutenção é muito importante em relação ao brise. Ela cita de 2 certificados que a gente tem de selos em relação ao desempenho térmico luminoso, que é o Aqua e o LEED, tá? O Museu da Manhã é um exemplo também no Rio de Janeiro, né? Projetado por Santiago Calatrava, também é uma questão do brise, né? A parte de sombreamento da questão terra. O Cobogó também é uma forma, né, que é uma espécie de brise, né, que a gente acaba fazendo também não só a questão solar, mas a questão de privacidade, né, pode ser de concreto, de cerâmica, hoje tem de vários materiais que eles podem ser utilizados, então barramento tanto de permitir iluminação natural, mas trazer uma certa privacidade, né, um aconchego também é interessante dentro do desempenho térmico. Então é importante você trabalhar o brise, você ter uma noção de ângulo, não adianta eu colocar só uma barreira, sendo que eu não sei se ele está suprindo a minha necessidade, se às vezes você está fazendo uma barreira vertical e o sol continua vindo aqui. Não, eu precisava que o brise fosse horizontal, se meu sol está aqui, fazer esse sombreamento, né? Essa faixa aqui ser sombreada. Então, imagina que eu estou fazendo um brise vertical, o sol vai estar continuando entrando. Então, dependendo do ângulo, dependendo da geometria solar, você precisa fazer um brise horizontal ou vertical, tá? Em relação ao ângulo alfa do brise, então tem todo um cálculo, o Will Gama, todo um cálculo para você saber a questão da proteção solar horizontal ou a proteção solar vertical. Então, ela cita alguns exemplos. Que mais? As propriedades materiais, que é importante vocês terem conhecimento das propriedades térmicas, dos elementos construtivos. Também na NBR 15.220, ela tem algumas tabelas, principais propriedades térmicas dos materiais. O desempenho térmico de parede, questão da transferência de calor, né, de uma parede. Aí ela fala da relação da condução, da convecção, da radiação dentro desses ambientes, né? Então, a questão da condução, né, o contato entre as superfícies, a convecção dentro desse contato molecular em relação ao fluido, tá? E a radiação, então, desse processo de transformação da energia. Então, tem umas tabelas de emissividade de superfícies, então, vamos para uma pintura branca, tem uma certa emissividade, uma pintura vermelha, uma pintura, deixa eu pegar aqui, uma chapa de aço galvanizado, então tem certas diferenças, né, dentro da emissividade das superfícies, tá? A iluminação natural, a importância da iluminação natural, a gente saber projetar, né, saber usar o máximo possível da iluminação natural, sem que determinados durante o dia precisa usar iluminação artificial, tá? Então, o ambiente, quando ele tem um contato com o exterior, a gente consegue usar a iluminação natural. Quando ele não tem contato com esse exterior, eu tenho que usar a iluminação artificial para suprir as necessidades, até para não gerar mais desconforto em relação a determinada a atividade. Por exemplo, se eu estou fazendo uma sala de aula que eu não tenho contato com uma iluminação natural, eu tenho que usar aqui as fontes de iluminação artificial para suprir a necessidade, tá? As lâmpadas, elas dividem as lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas de refletor, a descarga gasosa, né? A questão da lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, a lâmpada
de mercúrio, a lâmpada LED, né, em comparação das escolhas, então questão de custo, questão de eficiência luminosa, de rendimento cromático, qual que é a vida média, qual que é a energia consumida e o que é adequado ou não, né? E a tabela de orientação para comparação, né? Então, o que é bom, o que é irregular, o que é ruim. Os tipos de luminária, né? Então, quais que são as luminárias mais eficientes conforme o tipo de trabalho que eu vou propor. Então, uma sala de cinema mais adequado, uma sala de TV é mais adequado uma luz mais amarelinha, um quarto, uma área, um ambiente que eu vou fazer desempenhar funções que nem uma cozinha. É legal você ter uma luz que não vai causar alteração da cor. Se eu estou fazendo num restaurante, eu não posso colocar uma luz verde lá porque vai alterar a cor dos alimentos. Eu não vou conseguir ver se está algo, né, além do meu cheiro, se está estragado ou não. Então é importante você saber determinadamente qual tipo de luz, qual tipo de luminária que eu vou usar, qual tipo de luz, a cor, a intensidade, né, que eu vou trabalhar. Então tem as classificações das luminárias, né, o uso da racional da iluminação, que é muito importante, né, a gente pensar em ter sistemas de controles para melhorar a economia de energia, que são os dimmers. A importância da iluminação natural, ou artificial, né, para algo que a gente consiga projetar, principalmente na crise energética que nós vivenciamos, dessa alta do custo da crise energética. Então tem que sempre pensar que a edificação ela tem que ser mais eficiente. Eu falo edificação não só para os arquitetos, futuros arquitetos, mas nos designers. Então suprir a necessidade de pensar bem nós como projetistas, né? Pensar muito bem que tipo de lâmpada que eu vou colocar, que tipo de luminária, que tipo de conforto que eu quero, qual que é a minha intenção nesse meu ambiente. Questão da iluminação natural, as fontes de luz natural, qual que é a avaliação da iluminação natural, que é o conceito, né, a contribuição da iluminação natural, que é o CIN, né, então é uma forma de a gente facilitar o processo de identificar essa quantidade de luz no ambiente. Eu tenho uma noção do ambiente, uma luminância de 1000 lux, 10.000 lux, o número de iluminação inferior a 500 lux. Então, essa contribuição da iluminação natural é importante a gente determinar ela pela razão da iluminação exterior e iluminação interior, né? Então, como que eu vou calcular? Então, tem um cálculo da contribuição da iluminação natural, que é importante a gente saber. Então, a gente tem essa contribuição da iluminação natural CIN mínima, né, conforme o ambiente. Então, se é um escritório, precisa da contribuição de 2%, uma galeria de estúdio já de 4 a 6, quarto de 0,5. Então, dependendo do ambiente, eu tenho um tipo de contribuição de iluminação natural e uma porcentagem. Aí, conforme a geometria do espaço, né, em relação à geometria das plantas, nós também temos uma função, uma iluminação. As prateleiras de luz, né, elas servem para prevenir esse ofuscamento, né, em cima da janela, fica embaixo da janela. As cores dos ambientes, a distribuição e os posicionamentos das janelas, que é importante a gente saber, a questão da orientação. Iluminação zenital, né? Então, o tipo de iluminação zenital que nós temos, que a gente consegue ter a NBR 15215 de 2005, né? Essa questão dessa porção de luz natural que entra dentro dos meus fechamentos, né? Dos meus espaços. Então, se a iluminação zenital vem de cima, eu tenho uma mansarda, uma claraboia, um shed ou um domo. Quais que são as diferenças desses tipos de porção de luz natural dentro desse meu ambiente? Então, que cada uma tem um certo ângulo, né, um tipo de iluminação, questão do sombreamento. É importante a gente saber que tipo de iluminação zenital que é mais adequado para eu trabalhar conforme o meu tipo de ambiente. Normalmente a gente tem um tipo de iluminação zenital do tipo shed em empresas, em fábricas, né, porque eu tenho maior insolações, entrada de luz conforme o meu ambiente, né, então é mais amplo. A claraboia já é um tipo de iluminação que uma angulação um pouquinho menor do que um domo. A mansarda já é um ângulo muito maior, então a mansarda e o shed são opções que a gente pode trabalhar dentro de indústrias, por exemplo, que eu preciso de uma distribuição dessa luz ao longo do ano.
Então é importante a gente sempre projetar, sempre buscar aproveitamento da luz natural, da ventilação natural, tudo que for natural, lógico, nada que em excesso, porque a gente tem que ter um equilíbrio, por isso que é importante a gente estudar o conforto ambiental, para que as pessoas, os usuários permaneçam desses ambientes sem que prejudique a saúde, né? Hoje, novamente eu falo da pandemia para vocês, o índice de vitamina D é muito importante, e a gente consegue, sem ser de forma artificial, atingir a vitamina D com a iluminação natural. Quando ele está programado para ser mais ativado quando a gente tem durante a luz natural. Então, por exemplo, a gente acorda, já é dia. No final, entardecer já, né, o nosso corpo é regulado para isso. Já chega no entardecer, a gente já vai desacelerando, né, para dormir. Então, é importante a gente aproveitar o máximo da luz natural, para que o próprio relógio biológico, nosso corpo, fisiologicamente, atenda às demandas necessárias durante o dia, tá? Claro que tem pessoas que funcionam melhor à noite, tem pessoas que funcionam melhor durante o dia, cada um é cada um. Mas a questão da melhor ativação é através da luz natural. Aí a gente tem algumas normas brasileiras, né, em relação à iluminação natural, que a professora mencionou algumas, a 5461, a 5413, a 5382, a 15215 de 2004, tem a parte 1 e a parte 2, a 15215, a parte 3 e a 15215, parte 4 também, tudo em relação à iluminação natural. 15215 é a atual, né? A NBR mais atual, tá? O que mais? Acredito que seja isso. Agora eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo mais específico, as questões, a APA, para vocês, para facilitar.